Turma, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bora resolver algumas questõezinhas aqui, fazer uma revisão relacionada à legislação extravagante. Então, já começando a trabalhar com a questão de número 1. Observem aí na telinha o que fala essa questão. Considere os 6 crimes listados a seguir. Primeiro deles, tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, lá do artigo 18 da Lei 10.826, Estatuto do Desarmamento. Depois, injúria racial, do Código Penal. Também o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum, também no Código Penal. Infanticídio, Código Penal. Associação para o tráfico, Lei 11.343, Lei de Drogas. E tráfico de drogas privilegiado. Daí vem aqui a parte final da questão e fala: considerando o rol taxativo constante na Lei Federal 8.072, ou seja, a Lei de Crimes Hediondos, são crimes hediondos ou equiparados os delitos indicados apenas em letra A, 1 e 3, letra B, 1, 4 e 5, letra C, 2, 5 e 6, letra D, 1, 2, 3 e 5. Pega lá, vamos lá. Tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. A partir das inovações do pacote anticrime, lançada no ano de 2019, eu tenho a configuração desse tipo penal como um crime hediondo. Está lá no artigo 1º, parágrafo único. Lá no parágrafo único vai aparecer o inciso 4º, se eu não me engano, que trata dessa conduta. Peço a vocês muito cuidado, porque, tratando do Estatuto do Desarmamento, eu tenho 3 condutas que são classificadas como hediondas. Daí eu vou falar para vocês quais são as condutas que são classificadas como hediondas lá do Estatuto do Desarmamento, lá da Lei 10.826. Posse e porte de arma de fogo de uso proibido. E devemos ter muita atenção quanto a esse porte e essa posse de arma de fogo de uso proibido. Por quê? No ano de 2017, teve uma modificação na lei, acrescentando posse e porte de arma de fogo de uso restrito como crime hediondo. Daí, no ano de 2019, essa ideia foi modificada. E hoje eu não posso mais falar que a posse e o porte de arma de fogo de uso restrito caracteriza-se como crime hediondo. Eu tenho a necessidade de falar que a posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, tá bom? Então, posse e porte de arma de fogo de uso proibido. Depois, comércio ilegal. Comércio ilegal. Além do comércio ilegal, o tráfico internacional de arma de fogo. Crime hediondo. Professor, não, todo tráfico é crime equiparado. Não é tudo tráfico que é crime equiparado. Porque muitas das vezes guardamos aquela noção dos 3 T's e entendemos tráfico, terrorismo e tortura são crimes equiparados. Porém, eu tenho noções diferenciadas. O tráfico de drogas, lá da Lei 11.343, ele é uma conduta equiparada. Existe a classificação por força constitucional. Então, eu falo que esse tráfico de drogas trata-se de uma conduta equiparada à hedionda. Já o tráfico internacional de arma de fogo, esse que é lançado na Lei 10.826, ele é crime hediondo, porque o procedimento para que ele fosse considerado hediondo foi totalmente diferente. Além disso, eu estou trabalhando com leis, com regras totalmente diferentes, tá bom? Então, guardem. Se falo do tráfico internacional de arma de fogo, ou seja, se eu falo do tráfico da arma, esse é crime hediondo. Agora, se eu falo do tráfico de drogas, daí aquele é um crime equiparado ao hediondo. E faz toda a diferença na hora da prova. Daqui a pouco eu vou demonstrar para vocês
como esse conceito pode cair na sua prova e como vocês podem confundir uma questão que talvez seja uma questão simples. Principalmente porque a banca CRS, ela gosta um pouco dessas malícias, dessas maldades. Destaque, então, essa primeira afirmativa encontra-se correta, verdadeira. Tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição classifica-se, sim, como crime hediondo. Depois, injúria racial. Não. Vamos pegar o artigo 1º da Lei 7.082, da Lei 8.072, peço desculpa, da Lei 8.072, e vocês vão visualizar que aquele artigo 1º, ele possui um rol taxativo. Ou é hediondo aquilo que consta no artigo 1º daquela lei, ou eu não posso falar que o crime é hediondo. Para que eu possa destacar que a conduta é uma conduta considerada como crime hediondo, eu devo recorrer ao artigo 1º da Lei 8.072. Se lá não consta a conduta, então eu não posso falar que ela caracteriza-se como crime hediondo. E a injúria racial, ela não aparece na Lei 8.072. Beleza, a injúria racial não aparece na Lei 8.072. E o racismo, ele aparece ou como conduta hedionda, ou pelo menos como conduta equiparada hedionda? Já destaco para vocês que não. Inclusive, a banca CRS-PMMG, se eu não me engano, foi numa prova do CFO, trouxe uma questão, trouxe, na verdade, uma alternativa, falando que o racismo seria crime hediondo para induzir o candidato a erro. E o racismo, ele não é nem crime hediondo e muito menos crime equiparado a hediondo. A injúria também não classifica-se como crime hediondo e muito menos classifica-se como uma conduta equiparada a hediondo. Então, eu vou riscar aqui, ó, essa injúria racial, vou até pegar a canetinha vermelha para poder riscar. Opa, cadê a cor vermelha? Para poder riscar, pois a injúria racial não classifica-se como modalidade hedionda ou equiparada à hedionda. Correto? Agora vamos para outro conceito. Notem, observem aqui, pega aí o azul da cor do mar, achei. Notem aqui, ó, previsão terceira. Furto qualificado pelo emprego ou de artefato análogo que cause perigo comum. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Correto? Corretíssimo. Tenho alguns destaques quanto a esse furto. Por quê? Primeiro destaque a ser lançado. Galera, única modalidade do crime de furto que classifica-se como hedionda é justamente o furto com a utilização do artefato explosivo. Único furto hediondo. Esse é o primeiro conceito. Então, vou até colocar aqui, ó. Único furto. Único furto hediondo. Além disso, vocês devem tomar muito cuidado, porque eu vou utilizar do artefato explosivo para realizar aquela conduta ilícita. E quando eu furtar o artefato explosivo? Porque existem essas duas classificações do Código Penal. Vocês vão ver que lá no artigo 155, no seu parágrafo 4º A, vai falar do furto com emprego do artefato explosivo, e no artigo 155, parágrafo 7º, vai falar do furto do artefato explosivo. Quando tratarmos desse furto do artefato explosivo, ou seja, ir até o local que existe um explosivo, ir até uma mineradora e lá furtar o explosivo, essa conduta não vai ser classificada como hedionda, tá bom? Furtei o explosivo, não é crime hediondo. Agora, eu furtei utilizando o artefato explosivo. Então, eu furtei o caixa eletrônico, mas para ter acesso a ele, eu utilizei um artefato explosivo, usei uma dinamite. Daí sim eu vou falar em uma conduta hedionda, eu vou falar em um crime hediondo. O único tipo penal que vai falar sobre furto classificado como hediondo. Todas as demais modalidades de furto, elas não enquadram-se como crime hediondo. Beleza?
Então, anotem isso também, tenham um certo cuidado. Além disso, eu devo destacar para vocês que não existe nenhuma classificação do roubo com artefato, com a utilização do artefato explosivo, sendo um roubo hediondo. Então, quando pegamos a questão da proporcionalidade, que é um princípio lançado lá no direito penal, não conseguimos entender essa classificação do furto com emprego de artefato explosivo ser classificado como hediondo, mas o roubo com emprego de artefato explosivo não ser classificado como hediondo. Beleza? Aqui não devemos seguir aquela lógica dos princípios constitucionais e dos princípios do direito penal. Devemos meramente seguir a letra da lei, seguir aquilo que o legislador criou na lei. O roubo com emprego de artefato explosivo não classifica-se, não é considerado hediondo. Ok? Destacado isso para vocês, devo também falar sobre o infanticídio. Notem aqui, ó, infanticídio, artigo 123 do Código Penal. Infanticídio não classifica-se como crime hediondo. Quando falarmos, deixa eu até riscar aqui, bonitinho. Quando falarmos de crime hediondo e tratarmos daqueles crimes contra a vida, vocês devem lembrar que o homicídio classifica-se como hediondo em determinadas circunstâncias. E quais são elas? Primeira delas, deixa eu puxar aqui para vocês. Então, só deixa eu fazer um correto aqui no furto e puxar aqui para vocês. Homicídio em duas hipóteses. Homicídio daí eu pego a setinha bonitinha. O homicídio simples, porém, quando praticado por grupo de extermínio, ele é um homicídio simples. Então, aqui, ó, homicídio simples. Porém, entretanto, todavia, porém, praticado. Galera, eu vou ter que fazer aqui um trem que vai ficar meio bagunçado, mas para quem está vendo, a gente vai conseguir entender. Praticado por grupo de extermínio. Vamos lá. Então, o homicídio, quando praticado por grupo de extermínio, vou até pegar para vocês a classificação para ficar de uma forma bem tranquila. Olha aqui, ó. Homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, e também o homicídio quando qualificado. Deixa eu até colocar aqui para vocês também, puxar a setinha para ficar bonitinho. Homicídio qualificado. Dos crimes contra a vida, são essas as únicas duas modalidades que classificam-se como crimes hediondos. Na verdade, o homicídio simples, quando praticado por grupo de extermínio, e nesse contexto, ainda que por um só agente do grupo de extermínio, eu vou falar que ele vai ser considerado hediondo. Professor, e o homicídio praticado por milícia? Está errado. A lei ela não classifica-se dessa forma. Então, vocês devem ter atenção. Se o examinador ele vai lançar uma questão falando que é homicídio praticado por grupo de extermínio ou por milícia. O grupo de extermínio ele é voltado a matar. A milícia, nem sempre. A milícia ela vai ali fazer um gatunete, ali mexer com gás, alguma coisa do tipo. E, de vez em quando, a milícia mata. Eu não posso falar que o grupo ou a milícia, quando praticar um homicídio simples, ela vai ser uma milícia responsabilizada na lei de crimes hediondos. Já falando do grupo de extermínio, esse grupo de extermínio, sim,
classificado como um crime hediondo, tá ok? Seguindo, então, a informação, eu já sei que a questão, que a alternativa, a previsão quarta, está incorreta. Vamos para a alternativa quinta. Associação para o tráfico de drogas, lançado lá no artigo 35 da Lei de Drogas. Errado, erradíssimo. Não é nem conduta equiparada e muito menos conduta hedionda. Para que eu fale na conduta equiparada, no crime equiparado a hediondo, eu tenho que falar literalmente do tráfico. Aqui, ó. De drogas. Ou seja, artigo 33 caput, deixa eu colocar aqui, 33 caput, ou artigo 33, parágrafo 1º. Fora isso, eu não posso destacar a conduta como equiparada a hedionda. Olha, atentem-se, o tráfico de drogas, a venda, a mercância de substância entorpecente, crime equiparado a hediondo. Tráfico internacional de arma de fogo, crime hediondo. São dois materiais diferentes que estão sendo vendidos. Um indivíduo vende arma e o outro indivíduo vende drogas. O indivíduo que vende drogas, ele vai ter uma responsabilização como conduta equiparada a hedionda. O indivíduo que vende armas, ele vai ter a responsabilização por um crime hediondo. Beleza? Seguindo, tráfico privilegiado de drogas, lá do artigo 33, parágrafo 4º, também é errado. Inclusive, só destacar um conceito, o pacote anticrime, ele trouxe uma inovação lá na LEP, lá no artigo 112 da LEP, e, inclusive, destacou que esse tráfico privilegiado não é conduta equiparada a hedionda. Eu não entendi por que o legislador lançou essa informação lá na LEP, talvez seja porque o artigo 112 ele vai trabalhar com a progressão de regime, inclusive com a progressão de regime que fala sobre os crimes hediondos, mas poderia o legislador ter colocado, então, essa informação lá na lei de crimes hediondos, diretamente. Mas não, levou a informação que o tráfico privilegiado não é crime hediondo nem equiparado para a LEP, para a Lei de Execução Penal, em seu artigo 112. Beleza? Destacado isso para vocês. Observem. Quais são as questões, quais são as previsões que estão corretas aqui? Previsão primeira e previsão terceira. Então, para esse gabarito, a resposta a ser considerada como correta é a letra A. Seguindo, então, questão de número 1, gabarito letra A. Vamos para a questão de número 2. A respeito dos crimes hediondos previstos na Lei 8.072 e com base na legislação de regência, assinale a alternativa incorreta. Galera, principalmente para quem está começando com o concurso público, eu peço a vocês que toda prova que vocês forem fazer, rasurem, rabisquem a prova. Pergunta é óbvio, o examinador, se vocês podem fazer essas observações na prova. Caso sim, vocês sempre devem fazer essas observações. Notou que a questão quer falar sobre incorreto? Risque aqui, ó, faça um risquinho diferente, para na hora que você ler as alternativas, você não confundir. Acontece muitas das vezes de confundirmos aquele conceito de uma resposta correta ou resposta incorreta e marcando, opa, marca a alternativa incorreta, esquece que é para procurar incorreta. Quando depara-se com a primeira alternativa, ela sendo correta, já pensa, nem vou ver as outras, nem vou perder tempo, já achei a resposta correta, então devo marcar a letra A. E acaba perdendo uma questão à toa. O nervosismo, muitas das vezes, ele faz com que tenhamos essa conduta. Para que possamos observar melhor a prova, comecem a anotar, comecem a fazer observação, e vocês vão ver que, quando anotamos, quando fazemos observação das coisas, fica bem melhor. Tudo fica bem ali mais plausível, ou se não conseguimos ter uma maior atenção.
Algumas terapeutas costumam falar que é necessário realizarmos anotações porque as ideias, elas, ao passar do tempo, são perdidas. E na hora da prova isso também acontece. Muitas vezes lemos, entendemos, mas esquecemos daquilo que o enunciado da questão pede. Quando fazemos alguma anotação, opa, aqui eu tenho que observar a incorreta, essa chance de perder essa ideia, ela diminui. Mas vamos lá. Letra A. A prisão temporária sobre a qual dispõe a Lei 7.960, nos crimes previstos no artigo 2º da Lei 8.072, então, da Lei de Crimes Hediondos, terá prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Certíssimo. Letra da lei. Eu vou falar da possibilidade de uma prisão temporária com prazo dilatado. Aqui o prazo não vai ser de 5 dias. Aqui o prazo vai ser de 30 dias. Então, a prisão temporária sendo aplicada para um crime hediondo ou equiparado a hediondo, ela não perdura por 5 dias, e sim por 30, podendo, inclusive, ser dilatada ou podendo ser aqui prorrogada por mais 30 dias. Por óbvio, se houver necessidade, se houver extrema necessidade. Destacado isso para vocês, vamos para a letra B. Entre os crimes hediondos previstos na Lei 8.072, apenas as condutas consumadas são consideradas hediondas. As tentadas configuram a modalidade simples da infração penal. Erradíssimo. E destaco para vocês, vai fazer a prova do CRS, cuidado com esse conceito. O CRS ele gosta de cobrar essa ideia em suas questões, e não foi uma única vez que ele trouxe essa informação. Salvo engano, na prova de 2017, era CFSD 2017, ele trouxe uma alternativa com essa informação, falando que os crimes hediondos seriam considerados hediondos se fossem apenas na modalidade consumada, e novamente repetiu essa ideia na prova do ano de 2019, na verdade, na prova do ano de 2021, também CFSD, deixando a alternativa incorreta, falando que os crimes hediondos, para que eles fossem considerados como hediondos, obrigatoriamente, eles deveriam ser consumados. E a questão ficou incorreta novamente. Lembrem-se, para que o crime seja considerado como hediondo, eu posso ter ele tanto na modalidade tentada, como na modalidade consumada. Modalidade tentada porque o indivíduo ele queria praticar conduta ilícita, mas por falta de sorte, ele não completou aquele ato. Como assim, professor? Considera-se tentado o crime que o indivíduo realiza todos os atos, porém, por uma circunstância alheia à sua vontade, ele não consegue alcançar seu objetivo. Por isso que eu falo, por uma circunstância de falta de sorte dele, ele não consegue consumar aquele ilícito. Então, tanto na modalidade tentada, quanto na modalidade consumada. Depois, então já sei que aqui a letra B é a resposta correta. Mas vamos analisar as demais. O homicídio simples também pode ser hediondo, desde que cometido em atividade típica de grupo de extermínio. Aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, olha que questão interessante. Sim, quando falarmos sobre esse homicídio simples, porém praticado por grupo de extermínio, ele classifica-se como crime hediondo, ainda que por um só agente, mesmo que por uma só pessoa, mas essa pessoa pertence a um grupo de extermínio, eu vou falar que esse crime classifica-se como hediondo. E na letra D, consideram-se também hediondos, tentados ou consumados, o crime de organização criminosa, quando essa organização criminosa seja direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Certíssimo. E eu peço a vocês para não confundirem associação criminosa com organização criminosa. Então, se o seu examinador trouxer na sua prova associação, você pode classificar a associação como um crime hediondo, caso essa associação ela venha praticar crimes hediondos? Não. Eu posso até falar que a pena ela vai ser diferente para essa associação criminosa que praticar
condutas hediondas, mas essa associação criminosa, ela não classifica-se como uma associação criminosa hedionda. Já a organização criminosa, ela vai ser classificada. Qual a diferença, professor? Associação para organização. Vamos para aquela diferenciação básica. A associação, eu falo de 3 ou mais pessoas reunidas para praticar um ilícito. E aqui eu não tenho divisão de tarefas, aqui eu não tenho aquela organização para a prática de um ilícito. A associação são 3 ou mais pessoas que vão realizar uma conduta ilícita. Já a organização criminosa, eu vou falar de 4 ou mais pessoas que possuem divisão de tarefa, que possuem toda uma organização. E por isso que fala a lei, organização criminosa. E dessa organização criminosa, para que ela seja considerada como hedionda, eu tenho a necessidade que ela venha praticar um crime hediondo. Então, por exemplo, uma organização criminosa voltada para a prática do estelionato, ela não classifica-se como uma organização criminosa hedionda, porque o estelionato ele não é crime hediondo e muito menos equiparado a hediondo. Já aquela organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, essa organização criminosa, ela pratica um crime equiparado a hediondo, então ela classifica-se sim como uma organização criminosa hedionda. Beleza? Destacado isso para vocês. Superada todas essas informações, vamos para a questão de número 3. E na questão de número 3 também fala sobre a lei de crimes hediondos e o legislador quer que o indivíduo procure a resposta correta. Aqui, ó. Correto. Diante disso, é correto afirmar que, eu nem vou ler o enunciado porque ele é enorme, mas ele quer falar sobre a lei de crimes hediondos e as modificações acrescentadas pelo pacote anticrime, tá bom? Mas vamos lá, na letra A, feminicídio, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º. O tráfico de entorpecentes, o terrorismo e a tortura são exemplos de crime hediondos. Viu aquilo que eu falei para vocês? O examinador ele tenta induzir um conceito que não é real. Quando falarmos desse tráfico de entorpecentes, falarmos desse terrorismo e dessa tortura, temos um crime, temos condutas equiparadas. Nossa, professor, que chato. Só por isso, só por essa palavra, sim, equiparadas. É óbvio. Vou até explicar aqui para quem estiver estudando, se graduando na faculdade de Direito, entenda, todo o processo de criação da norma ou de modificação dessa norma é diferente para aquelas condutas classificadas como equiparadas e para as condutas classificadas como hediondas, pura e simples. Então, aqui eu tenho um mecanismo diferenciado, aqui eu tenho um procedimento diferenciado para modificar a classificação dos crimes que são considerados hediondos e daqueles que são considerados equiparados, beleza? Para que a galera do direito não entenda que eu esteja falando alguma coisa errada, tá bom? Superado isso, olha, já sei. Letra A está incorreta, porque tráfico, terrorismo e tortura, o ter trator, ou se não, aqueles 3 T's, os 3 T's são condutas equiparadas. Ok, vamos para a letra B. O roubo qualificado pelo emprego de artefato explosivo que causa perigo comum é um exemplo de crime hediondo. Vocês lembram que agora há pouco eu expliquei isso para vocês? E o roubo ele não inclui nessa classificação. O único roubo que eu tenho que tomar cuidado é justamente esse roubo com emprego de artefato explosivo, porque ele não é crime hediondo. E o examinador ele lança essa informação para te induzir a erro. Quais são os roubos classificados como hediondos? Então, vamos lá. O roubo com restrição, pior que eu não vou ter aqui espaço para fazer essa anotação, mas coloquem aí no caderno de vocês. O roubo com restrição da liberdade da vítima. Depois, o roubo com emprego de arma de fogo. E daí, lá na letra da lei, vai falar o roubo com emprego de arma de fogo. Aí fala sobre a classificação legal. Depois fala o roubo com emprego de arma de fogo de uso restrito,
ou roubo com emprego de arma de fogo de uso proibido. Mas, quando fazemos uma análise do Código Penal, percebemos que todos os roubos que possuem a utilização de arma de fogo, eles vão ser classificados como aqui modalidades hediondas. Então, um roubo com emprego de arma de fogo classifica-se como crime hediondo, o roubo com restrição da liberdade da vítima e o roubo com lesão corporal grave, ou seja, o roubo que vai ocasionar lesão corporal grave da vítima, ou se não, o roubo com resultado morte. São essas 3 modalidades classificadas como hediondas. Os únicos 3 roubos que classificam-se como crimes hediondos. Beleza? Então, destacado isso para vocês. Letra B também incorreto. Depois, letra C. Os crimes hediondos, assim definidos pela Lei 8.072, são insuscetíveis de anistia, correto, de graça, correto, e de indulto, sendo permitida apenas a liberdade provisória mediante fiança. Muito maldosa essa questão. Por quê? Essa parte final aqui, ó, mediante fiança. Não cabe fiança. Tratando dos crimes hediondos, eles são considerados inafiançáveis. Até para ficar melhor para vocês. Opa, não. Ah, tá. Porque aqui a borracha não aparece. Eu tenho que vir aqui e pegar aqui, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui para vocês, para ficar 1000 vezes melhor. Vamos trabalhar com mnemônico. A lei de crimes hediondos, ela veda o quê? Veda figa. Por que veda figa? Ela veda fiança, veda indulto, veda graça e veda anistia. Então, até aqui, ó, a questão está vindo muito bem, mas chegou essa parte que fala mediante fiança, a questão ficou totalmente incorreta. Inclusive, destaco a vocês que existe a possibilidade de liberdade provisória sendo aplicada aos crimes hediondos. A lei de crimes hediondos, ela não veda, ela não traz nenhuma vedação expressa da liberdade provisória. Então, não tem problema algum falar sobre liberdade provisória para os crimes hediondos. E essa liberdade provisória, ela vai ser aplicada sem fiança. Olha que doideira. Liberdade provisória sem fiança. Ué, professor, como assim? Pois é. A lei de crimes hediondos, ela veda a aplicação da fiança. Então, eu não posso falar que quando for aplicada a liberdade provisória para um crime hediondo, essa liberdade provisória ela vai vir mediante aplicação de fiança. Coisas que existem somente no Brasil. Vamos para a letra D. E olha o que fala a letra D. São exemplos de crimes hediondos. O roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Havia destacado isso para vocês agora há pouco. O estupro, correto. O estupro de vulnerável, correto. Então, 213 e 217. E a epidemia com resultado morte, corretíssimo. Crime de epidemia com resultado morte. Muitas pessoas costumam errar quando lê essa palavra, epidemia com resultado morte. O que é isso? Nunca que isso aqui é um crime hediondo, mas está lá no rol dos crimes classificados como hediondos. Isso é um crime tipificado no Código Penal. E sim, eu vou falar que essa epidemia com resultado morte classifica-se como um crime hediondo. Então, letra D, resposta correta. Vamos para a questão de número 4 e agora trabalharmos com a lei de drogas. Falando sobre a lei de drogas, devemos observar qual é a alternativa correta. E olha o que fala a letra A. Prescreve em 2 anos a execução das penas no tocante ao crime de porte de drogas para consumo pessoal. Turma, lei de drogas prescreve? Prescreve. Lei de drogas traz classificação de uma prescrição diferenciada para o artigo 28? Também. Todas as vezes que falarmos das condutas lançadas no artigo 28, eu peço a vocês um certo cuidado. Sabe por quê? Ali eu tenho, sim, uma tipificação de um crime. Então, aquele que possui substância entorpecente para o consumo pessoal, ele vai praticar um crime, ele vai praticar uma conduta ilícita, porém eu peço cuidado. Por quê?
nele existem várias informações diferenciadas. E a primeira delas vai falar justamente desse prazo prescricional. Se vocês observarem o artigo 28 e combinarem ele com o artigo 30, então, ó, deixa eu pegar aqui. Primeiro, esse consumo pessoal fala sobre o artigo 28 da Lei de Drogas. E sobre o prazo prescricional. Professor, e o que significa essa palavra prescrever? É a perda da capacidade punitiva do Estado. Ou seja, passado 2 anos de Estado não tem ainda punido essa pessoa, o Estado vai perder a sua capacidade de punir, pois o crime prescreveu. É o que algumas pessoas costumam falar, caducou. Aquilo ali caducou. Não é a nomenclatura correta, mas se você consegue entender que é a perda da capacidade punitiva do Estado, beleza, sem problema algum. A questão é marcar o xizinho correto na hora da prova. Ah, professor, estudando na faculdade, eu entendo que isso é errado. Beleza, mas aqui é uma prova de concurso, então fique tranquilo, relaxa, não precisa ficar neurado, não. Mas vamos lá. Esse lapso prescricional de 2 anos, ele encontra-se elencado no artigo 30 da Lei de Drogas. E ele está correto. Basta você recorrer ao artigo 30, você vai ver que é um prazo prescricional totalmente diferente daqueles que são lançados lá no Código Penal. Mas vamos ver as demais informações para sabermos por que elas estão incorretas. Olha aqui na letra B. A pena de prestação de serviço à comunidade, no caso de porte de drogas para consumo pessoal, será aplicada no prazo máximo de 6 meses. Está errado isso aqui. Porque não informa se ele é primário ou reincidente. E quando falarmos que esse indivíduo ele considera-se como um primário, então o artigo 28 ele vai falar sobre essa primariedade? Sim, ele vai falar da primariedade para as condutas do artigo 28. Então, quando falarmos que esse indivíduo ele considera-se como primário, o artigo 28, no seu parágrafo 3º, ele vai falar, parágrafo 3º, ele vai falar que esse indivíduo poderá cumprir essa prestação de serviço à comunidade pelo prazo máximo de 5 meses. Ok. Agora vamos para a letra C e observem o que fala a letra C. Em caso de reincidência no crime de porte de drogas para o consumo pessoal, a pena de prestação de serviço à comunidade poderá ser aplicada no prazo máximo de 1 ano. Opa, pega lá. Também está errado. Por quê? Vamos supor que aqui estivesse falado da reincidência do artigo 28. Quando existir essa reincidência do artigo 28, eu tenho uma classificação não de até 1 ano, e sim no prazo máximo de até 10 meses. Por força do parágrafo 4º aqui da Lei 11.343, do seu artigo 28. Então, artigo 28, parágrafo 4º, ele vai falar desse prazo de 10 meses e não 1 ano. Espero que vocês estejam conseguindo entender minha letra, porque, como não é a turma online, eu não sei, eu não tenho esse termômetro. Mas qualquer coisa podem me mandar mensagem depois, que alguma letra, alguma palavra que tenha ficado confusa, eu respondo ela para vocês. Vamos lá. Letra D. Olha, te falando do artigo 23, internação involuntária. A internação involuntária, nos casos de tratamento de usuários de drogas, perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação. Até aqui correto. No prazo máximo de 120 dias. Esse prazo aqui, ó, que está errado. O prazo não é de 120 dias, e sim de 90 dias. Tendo seu término determinado pelo médico responsável. Também correto. O único problema aqui foi o prazo. O prazo para internação involuntária, seu prazo máximo de duração é de 90 dias, e não de 120. 90 dias. Observada todas as informações, deveria eu procurar a alternativa correta. Alternativa correta, letra A.
Vamos para a questão de número 5, continuando na lei de drogas e continuando no artigo 28. Por que eu estou apresentando esse artigo 28 para vocês? Quanto aos concursos públicos, a maior incidência trata-se desse artigo 28. Quanto à prova do CRS-PMMG, podem ficar totalmente tranquilos. Quase todas as provas do CRS, quando foram destacados ali conceitos da lei de drogas, pelo menos uma das alternativas tratou do artigo 28. Então, esse artigo 28 ele é muito importante para quem vai fazer uma prova soldado PMMG. Ou também uma prova CFO-PMMG. Pouco importa. Só entendam, o CRS gosta muito de falar desse artigo 28. Mas olhem aqui, ó, na letra A. O porte de drogas, desde que para consumo próprio, não é mais considerado crime, conforme pacífica doutrina e jurisprudência. É errado. É errado por uma série de fatores, mas a principal é que eu tenho uma tipificação existente do artigo 28. O artigo 28 ele não foi revogado. E outro contexto, eu não posso revogar uma lei, eu não posso deixar de aplicar uma lei por condição ou por determinação jurisprudencial ou por determinação da doutrina. Uma lei ela só vai ser considerada revogada, conforme a LINDB, após a criação de outra lei revogando ela. Então, para que o artigo 28 ele seja revogado, obrigatoriamente, uma lei nova tem que determinar a revogação desse artigo 28. A LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, eu falo lá da LINDB que, para que uma norma seja revogada, para que um artigo seja revogado, para que uma lei seja revogada, obrigatoriamente, uma lei nova tem que determinar. Então, o porte de drogas, desde que para o consumo próprio, não é mais considerado crime, conforme pacífica doutrina e jurisprudência. Não vou ter a jurisprudência revogando. Eu não tenho essa capacidade do Poder Judiciário revogar uma norma. Não é atribuição do Poder Judiciário revogar norma, e sim atribuição do Poder Legislativo. Então, conceito básico sobre direito constitucional dá para que o daria para o candidato fazer essa alternativa e já eliminar essa letra A. Letra B. Para determinar se a droga se destinava para o consumo pessoal, o juiz atenderá exclusivamente à natureza e à quantidade. Erradíssimo. Vamos para o artigo 28, lá no seu parágrafo 2º. No artigo 28, no seu parágrafo 2º, ele nos traz o seguinte conceito. Para que o juiz ele possa classificar, e aqui correto, o juiz, e não o delegado de polícia. Cuidado, viu? Aqui é o juiz. Vou até colocar aqui para vocês. Cuidado. Vamos lá. Para que o juiz ele possa classificar se a droga destinava-se para consumo pessoal ou se era para mercância, ele vai observar natureza e quantidade, mas ele vai observar o local que se desenvolveu toda a ação, ele vai observar os aspectos pessoais e sociais daquele agente que foi abordado com a substância entorpecente e também vai observar a reincidência, vai observar a conduta do indivíduo no momento da abordagem. Deixa eu demonstrar para vocês dentro do texto da lei. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga, certinho. A substância, a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e as condições em que desenvolveu a ação, a ação e as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Corretíssimo. Eu vou falar que essas circunstâncias a serem analisadas, elas são cumulativas. Não basta o juiz analisar apenas uma delas. Eu tenho a necessidade de analisar todas de forma cumulativa. Eu, sendo juiz de direito,
tenho que analisar todas essas condutas para falar se o indivíduo ele seria considerado traficante ou se ele seria considerado meramente um indivíduo que possui substância entorpecente para consumo pessoal. E já destaco para vocês, Polícia Militar, ela gosta muito desse artigo 28, Polícia Militar, aqui no caso, CRS, Banca, CRS, PMMG, gosta muito desse artigo 28, no seu parágrafo 2º. Então, aqui, ó, indivíduo para consumo pessoal, erradíssimo. Letra B, errada. Eu não posso atentar exclusivamente à natureza e à quantidade da substância entorpecente. Vamos para a letra C. Um indivíduo que, para consumo pessoal, semeia, cultiva e colhe plantas destinadas para a preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica, poderá sofrer as seguintes penas. Advertência correta. Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso. Correto. Vai ser aplicada a ele prisão em flagrante? Não. Nenhuma modalidade. Vou até colocar aqui, ó. Nenhuma modalidade. Modalidade. Entendam que isso é modalidade de prisão. Nenhuma modalidade de prisão. Ademais, eu destaco para vocês que existe um mnemônico, APM. Aqui existem medidas educativas, medidas desencarceradoras. O objetivo, quando falarmos do usuário, daquele que possui substância entorpecente para consumo pessoal, não é encarcerar esse usuário, e sim tratá-lo como um problema de saúde pública. Isso seguindo a doutrina, beleza? Então, eu não posso falar de encarceramento. A ele nem mesmo imporá ou será aplicada a prisão em flagrante, ou a ele eu não posso nem mesmo falar que haverá a detenção, ou seja, que ele será detido. Depois, deem uma analisada no artigo 48, parágrafo 2º, e parágrafo 3º dessa lei. Beleza? Letra D. Então, olha, já sei, letra C correta, vamos para a letra D. A pena de prestação de serviço à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educativas ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres públicos ou privados, sem fins lucrativos, preferencialmente em estabelecimentos que não se ocupem da prevenção da droga. A única coisa errada aqui é essa palavrinha não. Que não se ocupem da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários dependentes químicos. Galera, eu vou até pegar aqui para vocês para demonstrarem. Aqui, ó, lá no artigo 28, no seu parágrafo 5º, vocês conseguiriam observar que essa palavrinha não, ela veio de maneira incorreta. Ok? Vamos para a questão de número 6. Também fala sobre a lei de drogas. Para finalizarmos os conceitos da lei de drogas. Com relação ao dependente ou usuário de drogas, determina a lei que é crime usar drogas ou apresentar-se perante a autoridade competente sob efeito de drogas. Errado. Lembrem-se da música do Bezerra da Silva. Não tem flagrante porque a fumaça já subiu para a cuca. Seguinte situação. Se eu não consigo encontrar droga com o indivíduo, eu não posso falar que ele possuía substância entorpecente para consumo pessoal. O indivíduo doidão, malucão, você vê que o indivíduo está totalmente alterado. Você não pode responsabilizar esse indivíduo por nenhuma conduta, pois nenhuma substância entorpecente foi encontrada por esse indivíduo. A punição se decorre da posse da substância entorpecente. Substância
entorpecente. P. Cuidado com essa informação. Vamos para a letra B. É crime quem traz consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Previsão seca, mas correta. Letra da lei, artigo 28. O artigo 28, ele classifica-se ainda como um crime, porém ele possui medidas educativas. Quando eu falo das penas, e ele vai ter pena, professor? Vai ter pena. Porém, essas penas são classificadas como medidas educativas. Ele não vai ter uma penalização no âmbito do encarceramento. É correto a doutrina falar que houve a despenalização? Sim, essa pena de reclusão, essa pena de detenção, ela não mais existe. Mas eu tenho penas educativas ou medidas educativas para aquele que possui substância entorpecente para consumo pessoal. Letra C. Será preso em flagrante de delito e recolhido ao cárcere aquele que transportar drogas para consumo pessoal. Artigo 48, parágrafo 2º. Não se imporá prisão em flagrante ao indivíduo que possui substância entorpecente para consumo pessoal. Qual a conduta a ser realizada? O policial terá que imediatamente encaminhar esse indivíduo para o juizado especial. E muitas pessoas confundem a seguinte ideia: o policial deverá imediatamente lavrar termo circunstanciado de ocorrência. E não é isso. A letra da lei vai falar para vocês que o policial deverá imediatamente encaminhar esse indivíduo para o juizado especial, para que o juiz do juizado especial possa lavrar o termo circunstanciado de ocorrência. E se porventura não existia um juiz disponível naquele momento? Daí a ideia muda. Daí o policial, quando ele observar que não existe um juiz disponível, ele vai lavrar esse termo circunstanciado. Então, primeiro, ali a primeira ideia, a primeira possibilidade é o policial levando o indivíduo para o juizado. Quando ele percebe que não existe a possibilidade de encaminhar esse indivíduo para o juizado, pois o juiz do juizado especial não encontra-se de plantão ou não encontra-se ali atuando naquele momento, daí muda a possibilidade e o policial militar que faz a lavratura desse termo circunstanciado de ocorrência. Peguem o artigo 48 e observem aí, tanto no parágrafo 2º quanto no parágrafo 3º. Então, aquela ideia que de imediato o policial lavra esse termo circunstanciado de ocorrência é uma ideia equivocada e que pode induzir você a erro na hora da prova. Então, tenha atenção e tenha cuidado. Beleza? Falado sobre isso, lá na letra D. Será preso em flagrante delito, imediatamente convertido à prisão flagrancial em preventiva, aquele que transportar droga para o consumo pessoal. Novamente, errado. Vamos na ideia do artigo 48. Aqui, ó. Artigo 48, parágrafo 2º e 3º. Faz com que letras B fiquem corretas, letra C fique incorreta. Tá acabando, galera. Vamos, força na peruca. Aqui é uma revisão bem rápida de algumas matérias da legislação extravagante, tá bom? O objetivo aqui não é exaurir, não é esgotar os temas dessas matérias, e sim fazer uma revisão por meio de questões. Questão de número 7. Conforme previsão expressa do Estatuto de Desarmamento, assinale a alternativa correta. Olha o que fala a letra A. Constitui causa de aumento de pena nos crimes de disparo de arma de fogo. Então, esse disparo de arma de fogo aqui, lançado no artigo 15, e porte legal de arma de fogo, lançado no artigo 14. Opa! Artigo 14. Porte legal de arma de fogo, sua prática por parte de integrantes de empresas de segurança privada de transporte de valores. Façam o seguinte. Peguem o artigo 15 da Lei 10.826. Vocês vão observar que o artigo 15 ele não possui causa de aumento de pena. Peguem também o artigo 14. Vocês vão observar que o artigo 14 não possui causa de aumento de pena. Mas para que eu possa observar as causas de aumento de pena desses dois artigos, eu tenho que recorrer ao artigo 20.
O artigo 20 da lei, ele vai falar sobre essas causas de aumento de pena. Então, vocês devem marcar a letra A como resposta correta e entender. Os indivíduos que possuem porte funcional, então, os indivíduos elencados no artigo 6º, o porte funcional, eles vão praticar a conduta do artigo 14. Então, do artigo, também informação importante, do artigo 14 até o artigo 18, eu tenho causas de aumento de pena. Porém, vocês devem entender que, olhem aqui, artigo 6º, porte funcional, artigo 7º, que trata das empresas de segurança privada, e artigo 8º, que vai falar para vocês da prática de desporto, ou seja, da prática de tiro esportivo, o desporto esportivo, simplesmente o indivíduo que pratica tiro esportivo, todos esses vão ser responsabilizados com causa de aumento de pena. Observe, deixa eu até ler o artigo 20 para vocês, para ficar melhor. Nos crimes previstos no artigo 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada à metade. Primeiro, se forem praticados por integrantes do artigo 7º das empresas, referidos no artigo 6º, 7º e 8º. Prática de desporto esportivo. Vou pegar o artigo 8º para ficar melhor para vocês, para que vocês possam entender. Aqui, ó, artigo 8º, cadê você? As armas de fogo utilizadas em entidades desportivas, legalmente, então aqueles indivíduos que têm a prática de esporte, praticar tiro esportivo, eles vão também ser responsabilizados com causa de aumento de pena, aumenta-se à metade, se eles utilizarem essa arma de fogo para praticar uma conduta prevista do artigo 14 ao artigo 18. Além desse, eu falo daqueles indivíduos que são considerados reincidentes específicos, reincidentes em práticas do artigo 14 ao artigo 18. Então, os reincidentes específicos condenados 2 ou mais vezes das condutas do artigo 14 até o artigo 18, eles também vão ter causa de aumento de pena. Existem duas modalidades de aumento de pena dentro da Lei 10.826, e elas encontram-se, respectivamente, no artigo 20 e também no artigo 19. Peguem o artigo 19, que vocês também vão visualizar uma causa de aumento de pena. Vamos lá, artigo 19. Aqui, ó, artigo 19, ele fala para vocês, nos crimes previstos no artigo 16, 17 e 18, observem aqui, ó, desculpem, nos crimes previstos no artigo 17 e 18, ou seja, no comércio ilegal e no tráfico internacional de arma de fogo, a pena é aumentada pela metade nesse comércio e nesse tráfico internacional de arma de fogo, se a arma vendida for de uso restrito ou de uso proibido. Informação lançada, informação importante. Vamos para a letra B. O crime de omissão de cautela sujeita ao autor às penas de 2 anos de detenção, de 1 a 2 anos de detenção, na hipótese de deixar de observar as cautelas necessárias. Então, quando ele deixa de observar essas cautelas necessárias, ele vai praticar um crime culposo. Aqui ele não teve dolo na conduta, ele foi imprudente, ele foi negligente e também foi imperito. Não, ele foi negligente ou ele pode ter sido também imprudente. Deixar de observar as cautelas necessárias. Ah, professor, mas não tem a tipificação como crime culposo. Olhem aqui, ó. Ele deixou de observar as cautelas necessárias. Quando eu falo de deixar de observar as cautelas necessárias, o dever de cuidado, eu já estou falando de um crime culposo. Quando eu não tenho esse dever de cuidado, eu já estou falando de um crime culposo. Para impedir que qualquer cidadão se apodere de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda ou sob sua posse. Primeiro, errado, porque não é qualquer cidadão. Eu vou falar das seguintes situações. Os menores de 18 anos de idade, menor de 18 anos de idade, e as pessoas que possuem uma deficiência mental. Então, os menores de 18 anos e as pessoas portadoras de deficiência mental. Daí tem a continuidade. Se apodere de arma de fogo, acessório ou munição. Quando pegarmos o artigo 13, caput, vocês vão ver que ele fala somente da arma de fogo.
esse acessório e essa munição aqui estão totalmente incorretos, estão totalmente equivocados. Acessório e munição não estão com a classificação correta. Somente arma de fogo. Beleza? Letra C. O crime de posse irregular de arma de fogo, do artigo 12, não distingue seu apenamento se a arma de fogo, acessório ou munição são de uso permitido ou de uso restrito. Errado. Porque se eu falo que a posse dessa arma é de uso restrito, eu não trabalho mais com o artigo 12, e sim trabalho com o artigo 16. Letra D. Acionar munição em lugar habitado ou em via pública, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime, constitui contravenção penal. Não, é errado. Vocês vão ver essa conduta lançada lá no artigo 15. Então, o artigo 15, disparo de arma de fogo. Professor, mas essa parte final aqui, ó. Desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Está correto? Sim. Eu vou falar que o crime aqui apresentado, ele é uma modalidade subsidiária, ou senão, ele é um crime que somente existe se o indivíduo não tem um dolo voltado a uma conduta pior. Já ouviram falar do princípio da construção do direito penal, certo? No princípio da construção, eu vou abarcar, eu vou pegar, eu vou absorver aquela conduta menor para observar a conduta maior. Não entendi, professor. Os crimes meios, eles vão ser absorvidos pelos crimes fins. Por exemplo, o homicídio. O homicídio mediante disparo de arma de fogo. Eu não vou falar do disparo e do homicídio. Eu vou responsabilizar o indivíduo apenas pelo homicídio. Ok? O disparo, ele só é responsabilizado quando o indivíduo queria apenas disparar. Ah, ele foi até o Mineirão, visualizou uma vitória do Cruzeiro, saiu do Mineirão, na porta do Mineirão, e atirou para cima. Ele queria apenas disparar. Vou falar do disparo de arma de fogo. Agora, se ele dispara em direção a uma pessoa com o objetivo de causar uma lesão corporal ou com o objetivo de matar aquela pessoa, eu não falo do disparo da lesão corporal, eu falo da lesão corporal apenas. Ou senão, eu falo do homicídio apenas. Beleza? Então, entenderam por que a letra D também está correta? Vamos para a questão de número 8. E a questão de número 8, muito simples. Artigo 28 do Estatuto do Desarmamento, ele vai falar que, para a pessoa adquirir uma arma de fogo, ela tem que ser maior de 25 anos de idade. E, inclusive, essa questão de número 8 aqui, ela tem uma inconsistência, viu? Segundo a Lei 10.826, a idade mínima para adquirir uma arma de fogo, o examinador aqui, ele não foi tão técnico. Ele demonstrou, ele derrapou aqui. Ele demonstrou que ele não possui um conhecimento aprimorado da lei. Porque olha essa parte final. Excetuando-se os integrantes das constantes no artigo 6º da lei. Nem todos os integrantes do artigo 6º terão o direito de adquirir arma de fogo antes dos 25 anos de idade. Então, aqui, o examinador, ele demonstrou que ele não era tão técnico. Mas, beleza. Ainda assim, deveria o candidato marcar a letra C como a resposta correta. Todos aqueles maiores de 25 anos de idade, respeitando os requisitos do artigo 4º, eles poderão adquirir arma de fogo. Questão de número 9, que fala sobre a lei de abuso de autoridade, deveria o candidato procurar a alternativa incorreta. Devo me atentar todas as vezes que eu falo da alternativa incorreta. E olha o que fala a letra A. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos de provas não configura abuso de autoridade. Artigo 1º da lei. Parágrafo 2º. A hermenêutica jurídica não vai fazer com que o indivíduo seja responsabilizado pela lei de abuso de autoridade. Então, é correto. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas não configura lei de abuso de autoridade. Basicamente, é eu falar que, inicialmente, o Ministério Público denunciou a pessoa pelo tráfico de drogas, pela modalidade do artigo 33, caput, tráfico,
E o juiz entendeu que, na verdade, aquela conduta não é artigo 33, e sim artigo 28. Depois, letra B. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Excelente. Previsão do artigo 3º. Por que são de ação penal pública incondicionada? Porque o Ministério Público é o titular da ação. Ele que vai gerenciar a ação. É ele que vai chegar até na porta do juiz, bater e falar, o juiz, ó, quero denunciar fulano de tal. E aqui fala-se incondicionada porque não depende da manifestação de vontade da vítima. Por isso que é incondicionada. Letra C. São possíveis efeitos da condenação, dentre outros, a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública. Correto. Trata-se de um efeito da condenação. Então, eu vou falar que são classificados como efeitos da condenação o rape. Por quê? Eu vou falar da reparação do dano causado. E aqui é o rape, não rape. Eu seguindo a minha, que a boca fala. O rape. Por quê? Reparação do dano causado, a inabilitação, só que essa inabilitação é pelo período de 1 a 5 anos. E olhem aqui, ó, a questão trouxe de 1 a 8 anos. 1 a 5 anos. Como eu estava procurando a alternativa incorreta, deveria marcar a letra C. 1 a 5 anos. Depois, letra D, a perda do cargo, do mandato ou da função pública como efeito da condenação está condicionada à ocorrência de reincidência, correto. Vamos pegar o artigo, deixa eu pegar para vocês aqui, ó, artigo 4º. O artigo 4º, ele resolveria tanto essa alternativa C quanto essa D. Artigo 4º, lá no seu parágrafo único, vai falar sobre isso aqui, ó, sobre essa previsão da letra D. A perda do cargo, do mandato ou da função pública, como efeito da condenação, está condicionada à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade, corretíssimo, desculpa, e não é automática. Não é automática. Por quê? Deve o juiz declarar. Deve o juiz declarar. Devendo ser declarada motivadamente na sentença. Excelente. Está acabando, caminhando e cantando com muita calma. Vamos para a questão de número 10. Tendo em vista as disposições gerais lançadas na Lei 13.869, a Lei de Abuso de Autoridade, marque a alternativa incorreta. Novamente, estamos falando sobre um preceito incorreto. Letra A. Constitui crime de abuso de autoridade a conduta praticada pelo agente público com a finalidade específica de beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Corretíssimo. Artigo 1º, lá no seu parágrafo 1º. E, galera, tomem cuidado. A lei de abuso de autoridade, ela exige dolo específico. Aqui, ó, dolo específico. Então, todas as vezes que eu falar em uma conduta abusiva, eu tenho que observar qual é a finalidade do agente, qual é o objetivo que aquele agente possui. Letra B. O agente público, servidor ou não, tá correto isso? Tá. Porque todas as vezes que eu falo de agente público, eu estou falando de um gênero, agente. Por exemplo, um empregado público, ele enquadra-se nessa lei? Sim. O servidor público enquadra-se nessa lei? Também. O contratado enquadra-se nessa lei? Também. Contratado vai enquadrar. Então, por isso que eu falo, sendo ele servidor público ou não. Porque servidor é apenas uma das espécies lançadas na lei, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuso do poder que lhe tenha sido atribuído, comete o crime de abuso de autoridade. O agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-la, abuso do poder que lhe tenha sido atribuído, comete o crime de abuso de autoridade. Certinho? Vamos para a letra C. Constitui crime de abuso de autoridade a conduta
a conduta praticada pelo agente público com a finalidade específica de prejudicar outrem. Correto também. Artigo 1º, parágrafo 1º. Só observar as finalidades específicas. O agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou pretende exercê-la, abuso do poder que lhe tenha sido atribuído, comete crime de abuso de autoridade. Artigo 1º também. Letra C, artigo 1º também. Letra D. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos pode configurar abuso de autoridade. Errado. Artigo 1º, parágrafo 2º. Você lembra que agora há pouco eu falei para vocês que essa hermenêutica jurídica ela não vai ser punida? Eu vou falar que pode sim, não existe problema algum, essa divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos. Vamos para a questão de número 11. E olha o que fala a questão de número 11. Deveria o candidato buscar a alternativa correta, também sobre a lei de abuso de autoridade. E lá na letra A fala, configura crime de abuso de autoridade, decretar a condição coercitiva de testemunha ou de investigado, manifestamente descabida ou sem a prévia intimação de comparecimento. Certo? Se eu não me engano, tratando da lei de abuso de autoridade, tal conduta que aqui é lançada encontra-se lá no artigo 10º. Salvo engano. Posso estar enganado. Deixa eu até ver aqui. Desarmamento. Uai, tem lei de abuso de autoridade aqui? Não tem, não. Mas vamos lá no artigo 10º. Vocês vão ver que está conforme a letra da lei. Condição coercitiva. Sem observar a lei, eu vou falar de uma conduta abusiva. Mas eu peço muita atenção para essa letra B. Por quê? Principalmente para quem vai fazer o concurso da PMMG. Essa questão foi retirada da última prova aplicada pela PMMG no ano de 2022. E olha o que eles trouxeram. Uma inovação legislativa da lei de abuso de autoridade. Configura crime de abuso de autoridade, submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crime a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que levem a reviver, mesmo sendo necessário, com a elucidação do fato delituoso, situação de violência ou outras potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Galera, a vítima, correto, lá no artigo 15A, a vítima, no seu caput, é vítima de qualquer infração penal. A testemunha, obrigatoriamente, tem que ser testemunha de crimes violentos. Não é testemunha de qualquer crime. E a alternativa trouxe aqui essa ideia. Testemunha de crime. Mas qual crime? Testemunha dos crimes violentos. E vocês devem se ater à seguinte situação. Para o examinador também não fazer isso aqui, ó. Configura crime de abuso de autoridade, submeter vítima ou testemunha de infração penal a procedimentos repetitivos. Não. Eu tenho a superação do 15A no seu caput das vítimas de infração penal e das testemunhas de crimes violentos. Beleza? Daí dá a continuidade a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos. Correto. Que leve a reviver. Daí vem aqui, ó. Mesmo sendo necessário. E, na verdade, eu vou incriminar quando eu vou responsabilizar o agente público quando esses procedimentos sejam desnecessários. Aqui é necessário. Então, eu não falo na responsabilização. Quando eu tenho a necessidade daquele procedimento, eu não posso falar na responsabilização. Vamos para a letra C. A ação privada subsidiária da pública será exercida no prazo de 8 meses. Errado. 6 meses. Prazo decadencial. E qual é essa ação penal privada? Vocês lembram que agora há pouco eu falei para vocês que, na lei de abuso de autoridade, a ação penal é pública e incondicionada? Mas se o Ministério Público perdeu o prazo, aquele prazo legal, o Ministério Público não procurou resolver a demanda. Agora que eu estou vendo, minha blusa está vestida com um trem assim, ó. Ei, ficou feio. Vamos lá. Quando o Ministério Público perde o prazo, cria-se, então, a possibilidade
da vítima manifestar através de uma ação penal privada subsidiária. Mas a vítima ela só pode manifestar quando o Ministério Público perde esse prazo. Por isso que fala que a ação é subsidiária. Ela não é uma ação que eu vou falar concorrente, onde o Ministério Público e a vítima, ambos vão ter capacidade ao mesmo momento de se manifestar. Não é assim. Primeiro, o Ministério Público perdeu esse prazo, abre-se a possibilidade da manifestação da vítima. Ok? Letra D. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas configuram um abuso de autoridade. ECRS. Já pegando aquela pegadinha que todas as outras bancas estão trabalhando. E errado. Totalmente errado. Não configura abuso de autoridade. Eu não vou criar um crime meramente pela hermenêutica jurídica. Letra D. Aqui, então eu já sei que a letra A é a resposta correta. As demais expliquei porque elas estão incorretas. Vamos para a questão de número 12. Cismei com essa letra. Questão de número 12, que ela fala: João portava arma de fogo de uso permitido em via pública quando, ao amarrar seu cadastro, ela disparou, sem, no entanto, atingir alguém. Devido ao barulho provocado, a polícia foi acionada e abordou João, localizando a arma e constatando que o seu certificado de registro de arma de fogo estava irregular. Primeira ideia que eu quero aqui. Existe o crime de disparo culposo? Disparo culposo. Já respondo para vocês que não. Segunda ideia, dando continuidade, analisando os demais preceitos. Devido ao barulho provocado, a polícia foi acionada e abordou João, localizando o armamento e constatando que seu certificado de arma de fogo estava regular. Vamos lá, deverá responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido de disparo de arma de fogo? Não. Eu já sei, o disparo de arma de fogo ele não é punido na modalidade culposa. B. Ante a tipicidade de sua conduta, não haverá de ser processado por nenhum crime. Correto isso? É conduta atípica? Esse certificado aqui vai fazer com que o João ele responda por uma conduta atípica? E eu já respondo a vocês. Vamos lá. Letra C. Deverá responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido, disparo de arma de fogo. Já falei que o disparo não enquadra porque não existe disparo na modalidade culposa. Letra D. Deverá responder unicamente pelo crime de porte de arma de fogo, de uso permitido. Vai, professor, mas o certificado estava regular. Vamos conversar sobre isso? Calma. Apacente seu coração, respire. Tire essa ansiedade do seu corpo. 1 minuto de meditação. Vamos lá. Pegue agora, pause o vídeo, vai fazer sua meditação. Depois de 1 minuto você retorna com uma paz espiritual elevada. Retorne aqui, galera. Letra E. Ante a ocorrência da construção, deverá responder unicamente pelo crime de disparo de arma. Não! O disparo não existe na modalidade culposa. E a construção aqui, não. Não. Construção é o princípio lá do Código Penal, mas vamos lá. O certificado estava regular, ok. O CRAF, certificado de registro de arma de fogo, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo dentro da residência. Manter dentro da residência. E o João aqui estava portando. Então, eu não falo que ele vai, com esse certificado regular, se safar de uma responsabilização. Porque ele não responde pela posse, mas ele responde pelo porte. E ele estava portando a arma de fogo de forma irregular. Ele estava na rua com essa arma de fogo, sendo que ele tinha o direito apenas a manter essa arma dentro da própria residência. Mas como ele estava com essa arma na rua, ele vai responder na modalidade que, deverá responder unicamente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Corretíssimo. Responde pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ah, professor, mas o certificado estava regular. Ok, mas o certificado
Vamos lá no artigo 5º. O CRAF, ele dá a capacidade que a pessoa possa fazer o quê? Manter essa arma de fogo dentro da própria residência, ou quando ele for o titular ou responsável legal pelo local de trabalho, no seu local de trabalho. O CRAF, Certificado de Registro de Arma de Fogo, autoriza a pessoa a manter essa arma de fogo dentro da própria residência. Tá bom? Destacado isso para vocês, vamos para a questão de número 13, que fala sobre o ECA. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, marque a alternativa correta. Nenhuma criança será privada de sua liberdade se não em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Errado. Dê uma olhada no artigo 106 e também no artigo 108 do ECA. 106 e o artigo 108. Mas eu destaco a vocês. Criança pode ser privada da sua liberdade? Não. A criança aplica-se as medidas de proteção quando elas praticarem um ato infracional. Então, as medidas do artigo 101. E dentre aquelas medidas do artigo 101, não existe nenhuma medida de privação de liberdade. Então, a criança, em nenhuma hipótese, ela vai ser privada da liberdade dela. Aqui estaria correto se aparecesse a palavra: nenhum adolescente será privado da sua liberdade, se não em flagrante de ato infracional. Sim, um adolescente ele pode ser privado da sua liberdade quando flagrado, praticado o ato infracional? Sim. Ou por ordem escrita e fundamentada do juiz. Depois também peço que leiam o artigo 171 e o artigo e o 172 do ECA. Daí fala, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas dos 18 aos 21 anos de idade. Corretíssimo. Artigo 2º, parágrafo único. Artigo 2º, parágrafo único. Destaco para vocês, aqui eu tenho um prazo de prorrogação do processo. Não quer dizer que o indivíduo praticando um ato ilícito com essa idade, entre os 18 aos 21, ele vai ter a aplicação do ECA, não é isso. Completados os 18 anos de idade, ele já responde pelo Código Penal. Mas vamos supor, ele praticou um ato infracional com 17 anos, 11 meses e 29 dias. Ele iria se safar dessa responsabilização quando ele completasse os 18 anos? Não. Ele não vai se safar dessa responsabilização. Eu vou falar que o processo vai ter um prazo de prorrogação e aqui o processo ele pode perdurar mesmo que ele esteja com 18 anos. Ultrapassados os 17, ele foi para os 18, mas esse processo ele continua sendo ali realizado. Esse processo da vara da infância e juventude, ele continua sendo feito em decorrência aqui, da seguinte circunstância, da seguinte situação. Ele continua sendo realizado porque da idade dos 18 aos 21, ainda assim. Vamos lá, continuando. Continuando. Tivemos
pequeno probleminha, pois o áudio caiu e a imagem também caiu. Vamos só aqui continuar com as nossas previsões, vamos dar sequência. Galera, então só para finalizar, a resposta a ser marcada como correta nessa questão de número 13 seria a letra B. Letra C está incorreta porque a internação, olha aqui, ó, a internação não constitui medida privativa de liberdade, não é mera excepcionalidade e aplica-se sempre que o menor de idade cometer ato infracional, respeitada a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Errado. Entendam o seguinte, a internação ela é uma modalidade com mega excepcionalidade, ou seja, o quanto antes eu puder liberar esse adolescente da internação, eu vou liberá-lo. Além disso, essa internação, vocês devem ter um certo cuidado, porque nela eu tenho uma medida privativa de liberdade. E já na letra D, o que fala a letra D? Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar à criança, dentre outras medidas, a internação em estabelecimento educacional. Criança nunca vai ser internada, porque a criança, eu nunca vou aplicar uma medida socioeducativa. As crianças aplicam apenas aquelas medidas que são classificadas como medidas de proteção. Galera, espero que tenham gostado da correção, espero que tenham aprendido muitas coisas. E, peraí, qualquer destaque que vocês queiram fazer, qualquer questionamento que vocês queiram realizar, eu vou deixar aqui a minha rede social, o meu contato, para que vocês possam fazer esse destaque, para que vocês possam questionar, só deixa eu ver aqui. E espero ter auxiliado, ajudado vocês de alguma forma. Então, caso queiram entrar em contato com o professor, como que vocês vão entrar em contato? Podem entrar em contato pelo meu WhatsApp. Olha aqui qual é o WhatsApp. 31 998 18 63 82. Ou se não, pode entrar em contato pelo Instagram, professor Luiz 01. Turma, eu agradeço a atenção de todos vocês. Qualquer necessidade, qualquer dúvida, me mandem mensagem que eu vou ter o enorme prazer de poder responder. Fiquem com Deus e um forte abraço. Até uma próxima oportunidade. Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar.